Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Essa semana eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a palavra obediência. Por que a Bíblia fala tanto sobre obediência e a Bíblia mesmo fala que a obediência ela quebra a maldição. Obediência ela é a palavra-chave para a vida cristã. E ontem eu ouvi uma pregação e que fez muito sentido para mim, que fala sobre Jonas. Jonas, ele não obedeceu aquilo que Deus tinha pedido para ele. Jonas simplesmente decidiu ir ao sentido contrário do que Deus tinha mandado ele ir. E eu quero ler um pouquinho aqui sobre o capítulo 1 de Jonas e aí a gente fala um pouquinho sobre ele. Vou ler do versículo 1 em diante. Jonas 1, versículo 1, tá bom? A palavra de Yahvé veio a Ben-Amitai, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Então, Deus deu uma ordem para Jonas. Deus falou para Jonas ir até Nínive e pregar contra aquela cidade, porque as pessoas, deviam estar praticando várias coisas ruins, porque Deus fala aqui que a malignidade deles subiu até a presença dele. E aí, o que Jonas faz? Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Então Jonas, em vez dele obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer, ele simplesmente, Deus fala com ele para ele ir até Nínive, ele simplesmente desce, ele vai para essa beira desse mar aqui, e aí tem um navio zarpando para Tarsis. E ele que faz? Ele paga a passagem e vai para Tarsis, que era o sentido totalmente contrário da cidade onde Deus tinha mandado ele ir, que era Nínive. E talvez Jonas até pensou ali, ele rejeitou ali o que Deus falou com ele, ele não quis obedecer e pensou, não, tem um navio que zarpando agora para Tarsis, é provisão de Deus. Mas na verdade não era, Ele agiu por conta própria, decidiu não obedecer e aí vem o desenrolar da história. Vamos lá, capítulo 4. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: Como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo, e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde e lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: Declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu, e qual a tua ocupação? De onde vens, e qual é a sua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: Eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: Que isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhes inquiriram: O que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Eu acho muito interessante
essa parte aqui falando, quando eles perguntam para Jonas, eles lançam a sorte cai sobre Jonas, e eles fazem essas perguntas para Jonas. E Jonas estava ali, eles sabiam que eles estavam recusando o Deus, ele estava indo contra a vontade de Deus. E aquele povo era um povo que ainda não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque aqui fala que eles começaram a clamar aos deuses dele. E eles perguntam para Jonas, né? Qual que é o seu Deus? Clama ele aí para quem sabe ele tenha misericórdia de nós. Então, quando eles veem que a sorte cai sobre Jonas, e Jonas fala, né, que ele serve ao Deus que fez o mar, a terra, eles ficam aterrorizados, porque eles já sabiam, com certeza já sabiam da história de Deus, né, que era o Deus dos judeus na época, e já sabia que ele tinha abrido o mar, e das histórias, né, antigamente, eles ficam aterrorizados, começam a pensar em alguma forma de fazer o que eles poderiam fazer para o mar acalmar, porque a Bíblia fala que o barco já estava quase para se arrebentar com fortes ventos e o mar estava revoltoso, igual falam. E Jonas poderia simplesmente ter falado com eles, né? Ter admitido que ele fugiu da presença de Deus e ter falado, vamos tentar voltar para a terra e de lá tal e não sei o que, ele tentaria, né, alguma coisa. Mas Jonas preferiu que eles jogassem ele no mar. O mar já estava revoltoso e tal. Praticamente Jonas, na verdade, Jonas quis morrer naquela hora. E ele preferiu ser lançado no mar do que voltar. Mas os próprios marinheiros propuseram isso para ele, né? Eles falaram assim no versículo 13: Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra. Todavia, sem sucesso. E o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Então Jonas, por que foi tão difícil para Jonas fazer a vontade de Deus? E eu fiquei pensando sobre isso, por que é tão difícil pra gente quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, Deus vai lá e fala alguma coisa e a gente simplesmente decide não obedecer. Nós somos as únicas criaturas que não obedecemos à vontade de Deus, porque, veja só, quando Deus manda o vento soprar sobre o barco, imediatamente o vento obedece e sopra sobre o barco. Quando Deus manda o mar ficar tempestuoso, né, ficar lá revoltoso e tal, o mar imediatamente obedece e fica. E quando, no final aqui, Deus manda a baleia engolir Jonas, a baleia imediatamente vai lá, engole Jonas e obedece imediatamente. Mas quando Deus vira para Jonas e pede para Jonas ir até Nínive, Jonas simplesmente decide fugir da presença de Deus. Não tem como a gente fugir da presença de Deus. Isso é uma coisa impossível, né? É impossível você fugir da presença de Deus. Vou continuar lendo aqui o versículo 14. Por isso suplicaram Yahvé nesses termos: Ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Então esse peixe ele vai, né, digamos assim, cuspir Jonas lá na cidade de Nínive, que é a cidade onde Deus queria que Jonas fosse e pregasse contra aquele povo. Então, o que ficou na minha cabeça sobre Jonas? Por que é tão difícil a gente fazer a vontade de Deus? Eu falo porque pra mim é super difícil vir aqui gravar esses vídeos. Hoje mesmo eu tava com uma outra ideia sobre o que gravar. Eu queria falar sobre o Espírito Santo de Deus. E quando eu liguei a câmera e comecei a falar, Deus me fez falar sobre Jonas, que foi o que Deus falou muito comigo ontem. E Deus me fez essa pergunta, e por que é tão difícil obedecer? Por que para nós é tão difícil obedecer a Deus? Por que é tão difícil obedecer? Né? Sendo que a palavra de Deus mesmo diz que a obediência ela quebra a maldição, mas a gente é burro. A gente é burro. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito.
E com Deus não é assim, né? Deus tem as maneiras dele de trabalhar e muitas das vezes vão ser maneiras que não vão nos agradar, né? Pra gente vai ser difícil aceitar o chamado de Deus, é uma coisa difícil, né? Muitas das vezes tem pessoas que falam, eu vi meu pastor falando ontem, que o chamado de Deus traz paz. E muitas das vezes não, o chamado de Deus às vezes é uma coisa que vai te doer, que vai ser difícil para você fazer e é uma luta, entendeu? E é igual pra mim tá aqui falando, me expondo, é uma coisa muito difícil. Não é uma coisa que eu posso dizer que é fácil de fazer, mas eu decidi cumprir aquilo que Deus tem pra mim, apesar de mim, né? Deus me escolheu e me fez estar aqui para falar sobre ele, sobre a palavra dele, do mesmo jeito que escolheu a Jennifer para falar, né? Pra gente falar aqui sobre o que ele quiser. E é exatamente isso, nós, como servos de Deus, nós temos que nos colocar à disposição do nosso Senhor, né? Para quando Deus vier falar com você assim, olha, eu quero que você faça isso desse jeito. Que você não venha fazer igual Jonas, que vem querer se esconder da presença de Deus, ou tentar burlar a vontade de Deus. Se Deus falar para você pregar pro seu vizinho, você tem que pregar pro seu vizinho. Deus vai te cobrar por aquilo que ele te deu para fazer, não por outra coisa. Se Deus falou pra você pregar pro seu vizinho, é pro seu vizinho que você tem que pregar. Não adianta você pregar no seu trabalho e falar, ah, Deus, se eu for pra mim pregar pro meu vizinho, mas eu tô aqui pregando no meu trabalho. Deus não vai te cobrar por isso. Deus vai te cobrar por aquilo que ele te mandou fazer. Então que nós possamos ser obedientes e entender que nós temos um Senhor e que o servo faz a vontade do seu Senhor. Não é mesmo? E eu quero que essa palavra te abençoe, que o Espírito Santo fale no seu coração e que você possa obedecer, que eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo é porque Deus quer que você obedeça ele em alguma coisa e eu não sei o que. Deus te mandou fazer alguma coisa e você tá aí lutando contra. Então pare de lutar contra, pare de ser igual o Jonas nesse momento. Não fuja da presença de Deus e faça aquilo que Deus determinou para você fazer. Mesmo que te doa, mesmo que seja uma coisa muito difícil de fazer, você pode ter certeza que cumprindo a vontade de Deus, você vai estar alcançando o objetivo da sua vida. Então, espero que essa palavra tenha te abençoado. Uma boa semana. Fiquem com Deus.